Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Olha só, gente. Que Deus maravilhoso que nós temos. Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha aí que lindo. Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele e para ele. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos começar agora lendo Romanos 11. Vamos lá? Olha só, tá assim. Pergunta então, será que Deus rejeitou e desamparou seu povo? De maneira nenhuma. Lembre-se de que eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Olha só, apóstolo Paulo falando, né? Olha aí. Não, Deus não rejeitou seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as escrituras dizem a respeito do profeta Elias se queixando a Deus contra Israel? Senhor, o povo de Israel matou todos os seus profetas, sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também, né? Ele estava falando, ó, e então estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Então, ele disse, olha só, não, você não é o único que sobrou. Tá vendo? Você não é o único que sobrou no meio disso tudo. Tenho 7.000 outros. Além de você, que ainda me amam. E não se curvaram aos ídolos. Olha aí. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria verdadeira graça, né? Então, por quê? Porque neste caso o presente gratuito não seria mais gratuito, né? Não é gratuito quando é conseguido com retribuição, entendeu, gente? Então, a graça é de graça, é dom gratuito. Assim, a situação é esta. A maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam, tá vendo? Eles não encontraram. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. É isso que as escrituras dizem, mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou neste mesmo ponto quando afirmou que a mesa dele se transforma em laço e a sua tranquilidade acaba em sofrimento. A luz de seus olhos se transforma em trevas para que não vejam, faça com que percam completamente as forças. Pergunto mais uma vez, será que isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Olha aí, gente. Tá vendo? Por causa das transgressões dele, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Agora, se o mundo inteiro ficou rico com o resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imaginem que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Lindo, né, gente? Muito lindo. Imagina quando todos os judeus se converterem, aceitarem Jesus como único Senhor e Salvador, porque tem muitos que não acreditam, não aceitam, né? Então imagina, olha só, agora se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, né? Rejeitou,
né, a graça, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eles não quiseram. Agora imagina que bênção maior. Ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Vai ser coisa linda, coisa tremenda, né? Como vocês sabem, Deus nomeou-me como mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso porque sou apóstolo para os gentios, para que, se possível, faça com que eles desejem aquilo que vocês, os gentios, têm e desejem, e desse modo possam salvar alguns deles. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação senão vida entre os mortos, né? Se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes das árvores são santas, também os ramos serão santos. Oh, glória! Tá vendo? Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos, né? Olha aí. No entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. Isto é, os gentios também recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão e seus filhos, participando do rico nutriente de Deus, a sua oliveira particular. Olha aí, gente, que lindo, né? É preciso, porém, que vocês tomem cuidado. Ele está falando. Tomem cuidado para que não se vangloriem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembre-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus, né? Olha aí, vocês são apenas o ramo e não a raiz, tá vendo? Bem, dirão vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados? Tomem cuidado. Lembre-se de que aqueles ramos, os judeus, foram cortados por causa da sua incredulidade, porque eles não creram em Cristo, entendeu? Por causa da incredulidade. O que Jesus falou? A todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crê, entendeu? Então, mesmo assim, Deus ama aquele povo, né? Porque olha só, eles foram, lembre-se de que aqueles ramos judeus foram cortados por causa da sua incredulidade, porque não creram na graça salvadora de Deus. E vocês estão ali pela fé no Filho de Deus, entendeu? Então não fiquem orgulhosos, sejam humildes e temam a Deus, né? Pois se Deus não poupou os ramos naturais, Ele não tampouco poupará vocês. Olha aí. Observe como Deus é bondoso e severo. Olha aí, ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês que continuarem a amá-lo e a confiar nele. Tá vendo? Por isso que a gente tem que amar Deus, confiar em Deus, porque Deus vai ser bondoso com a gente. Olha só. Senão vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles, os judeus, deixarem a sua incredulidade, olha só, para trás e se voltarem para Deus, Deus, os enxertará na árvore outra vez. Gente, olha só que lindo. Pois se Deus esteve pronto para tomar vocês que estavam tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-los em sua própria oliveira cultivada de uma maneira antinatural, vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Olha aí, que já tinham estado lá,
Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus para que não fiquem orgulhosos, né? Tem gente que até briga por causa disso, né? Não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho, né? Em parte, porém isso vai durar somente até o número completo de gentios, né? Até que o número completo de gentios venha a Cristo, né? Ele tá falando assim, aqueles que quiserem, né? Aqueles que crerem no Senhor, venham a Cristo. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda a impiedade. Olha aí, que lindo, né? Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando remover os seus pecados. Gente, não tem como remover. Todo mundo peca, todo mundo já pecou. Não tem como remover o pecado a não ser você aceitando Jesus Cristo, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para apagar os nossos pecados, né? Então, como que se remove o pecado agora, né? Deus não aceita mais sacrifícios aí, né? Igual era antigamente. Deus não aceita. Então, o que é que faz remover os nossos pecados? Aceitando Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Aceitando aquele sangue derramado ali para o quê? Me purificar, né? Apagar meus pecados, porque Jesus tomou os meus pecados, tomou os seus pecados ali naquela cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia fala, né, que ele levou sobre si naquela cruz todas as dores e enfermidades. E quando você crê nessa palavra e declara, confessa, ela tem poder na sua vida, né? Então, ele fala: eu, Senhor, farei esta aliança com eles quando remover os seus pecados. Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês. Olha aí. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Olha aí. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus. Os judeus ainda são amados por Deus. Olha aí. Por causa de suas promessas aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Deus amou eles, né? E por causa das promessas que ele fez aos patriarcas, Deus ama aquele povo lá também. Mesmo que eles estão, né, alguns rejeitam a graça de Deus, porque glória a Deus, tem muitos judeus se convertendo ao Senhor Jesus, né? Mas olha só, Deus ama aquele povo por causa das promessas aos patriarcas, né? Pois os dons de Deus e o chamado nunca podem ser revogados. Deus nunca voltará atrás em suas promessas, né? Deus nunca vai voltar atrás em suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir na minha vida, na sua vida, na vida lá do povo de Israel. Então, ele não volta atrás. Oh, glória a Deus por isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. Como? Não sei, mas ele irá cumprir. Amém? Então, os dons de Deus e os chamados de Deus não podem ser revogados, tá vendo? Antigamente, vocês foram rebeldes contra Deus, porém, quando eles foram desobedientes a Deus, né? Porém, quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia, né? Quando eles não quiseram a misericórdia de Deus, né? Então, nós recebemos, porque a gente aceitou, né? E glória a Deus por isso. E agora, os israelitas é que são os rebeldes.
Porém, algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês, porque Deus colocou todos sob a desobediência para que ele pudesse exercer a misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha aí, como é impossível a nós compreendermos suas decisões, né? Seus juízos. Gente, não tem como a gente saber a mente de Deus, né? Olha aí, seus caminhos. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? Olha aí, e quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente do Pai. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém! Gente, esse foi o capítulo 11. Eu já volto para ler o capítulo 12. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.